Arrasaram. Vamos para os Estados Unidos agora, então, gente? O presidente Donald Trump, ele disse à CNN que busca uma nova liderança do Irã e que trate bem os Estados Unidos e também Israel. Não quer mais nada o Trump, né? Vamos ver o que ele disse. Abre aspas. O Irã não é o mesmo país de uma semana atrás. Uma semana atrás, eles eram poderosos e agora foram, de fato, neutralizados. Vai funcionar como funcionou na Venezuela. Temos uma líder maravilhosa por lá. E aí, como eu adiantei, gente, o Trump disse estar aberto à possibilidade de ter um líder religioso no Irã que não se importa com líderes religiosos, ele disse isso, e que ele lida muito bem com eles, mas ele chama os líderes de fanáticos. Ele ainda afirmou, né, que não vê necessidade em um Estado democrático, apenas de um líder que trate bem os Estados Unidos, Israel e os outros países do Oriente Médio. Trump também informou que seu próximo alvo, prestem atenção, é Cuba e que, segundo o próprio presidente, vai cair em breve, professor Castro Rocha. Se há algo que o Trump faz muito bem, eu pelo menos considero, é a transparência de já anunciar o próximo objetivo, seja ele qual for. Isso. É a disfarçatez como método, Roberta. Mas nesta declaração sobre o Irã, há um reconhecimento tácito de derrota. A psicologia do Trump é do bully, é do valentão. Mas ele está acostumado a jogar pôquer com jogadores mais fracos, com a Venezuela. Se você é os Estados Unidos, você joga pôquer com a Venezuela, você pode fazer um all-in, você pode tudo apostar o tempo todo. Com o Irã, depois de uma semana de guerra, o líder iraniano, não é o líder, um dos principais líderes iranianos, o menino que seria o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, deu uma entrevista, não sei se vocês viram, ou se vocês já repercutiram aqui no ICL, Roberta. Ele disse o seguinte: para nós, o cessar-fogo não é uma questão. Nós não queremos negociar com os Estados Unidos. Nas duas vezes em que nós começamos negociações, fomos atacados durante os diálogos. Nós vamos até o final. O Irã não vai se entregar. E não vai se entregar, Roberta. O Irã, assim como a China, são civilizações multimilenares. A civilização persa. Há agora uma circunstância histórica específica. Uma república teocrática que é muito problemática, que é repressora, que tem muitos problemas com as mulheres, com o movimento LGBT, etc. Mas o que os Estados Unidos estão conseguindo fazer é algo que seria impensável há 2, 3 anos atrás. Veja, em boa medida, a reação contra o regime teocrático do Irã, além das razões necessárias, é porque há pelo menos 2 gerações de iranianos que não têm a experiência anterior àquela do Shah Reza Pahlavi. Qual era a experiência anterior à queda do Shah Reza Pahlavi? Que era um ditador, uma marionete dos ingleses e dos americanos, que foi colocado no poder nos anos 50, derrotando um primeiro-ministro eleito, o Mossadegh, porque o Mossadegh nacionalizou o petróleo e retirou os lucros da British Petroleum. E eles planejaram um golpe de Estado. A CIA e o MI6 dos britânicos foram juntos que planejaram o golpe. Há pelo menos 2 ou 3 gerações de iranianos que não têm essa imagem dos Estados Unidos, que viam os norte-americanos como potenciais libertadores. Agora, para o povo iraniano, é evidente quem são Estados Unidos, o que eles representam, o que eles farão com o Irã. Então, a chance real do Irã se entregar, me parece que é nenhuma. Agora, isso quer dizer que há possibilidades reais do Irã triunfar na guerra? Indiretamente apenas. É claro que o poderio militar americano e israelense supere muito o poderio militar iraniano. Mas, Roberta, se naquela região do Oriente Médio se tem alguma nação que tem condições de resistir por um período maior de tempo, e quanto mais o Irã resistir, quanto mais ele destruir bases americanas no Oriente Médio, quanto mais ele destruir a infraestrutura de petróleo da região, o Irã pode até perder a guerra, mas a vitória americana será uma vitória de pirro, porque levará o preço do petróleo a preços somente comparáveis à crise da OPEP em 1973. E, além disso, é óbvio que o interesse do Trump e do Netanyahu era que o Irã se comportasse como uma Venezuela, ou seja, matou o líder supremo, tudo se resolveu. Matou mais lideranças iranianas, tudo se resolveu. Não.
a Guarda Revolucionária do Irã se preparou para esta guerra. Isto é cada vez mais claro. Estamos vendo cenas. O famoso domo de ouro de Israel não funciona quando são 200, 300 mísseis lançados. Todo o destino da guerra agora se sumariza a uma questão. Quanto mais de resistência o Irã pode oferecer? Resistência quer dizer, Roberta, por quanto tempo mais o Irã pode manter uma chuva de mísseis sobre Israel e sobre alvos estratégicos norte-americanos no Oriente Médio? Porque, veja, se isso se prolongar por 2 semanas, não sobrará dos Estados Unidos uma única infraestrutura de base militar no Oriente Médio. A maior refinaria do mundo na Arábia Saudita já foi destruída. Se o Estreito de Hormuz ficar fechado durante um mês, unicamente passando navios russos e chineses, o prejuízo para a economia global não é calculável. Isto é, Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão em pânico. Se você reler a mensagem que você acabou de ler, é muito mais um wishful thinking, é muito mais. Teremos no Irã uma nova Venezuela, porque ele agora já diz que aceita um líder religioso. Muito obrigado, Roberta. Olha, o Irã não é o mesmo país de uma semana atrás. Roberta, Chico, Rodrigo, vocês concordam que Israel também não é? Com certeza. Chico, Rodrigo, Roberto, vocês concordam também que a presença norte-americana no Oriente Médio já não é a mesma de uma semana atrás? Isso não estava nos cálculos norte-americanos nem nos cálculos israelenses. É uma enorme surpresa para eles. Agora, eu vejo, Roberta, de Fox News a Al Jazeera, eu tenho assistido sistematicamente por dia de 1 a 2 horas de TV em inglês, acompanhando as mais diversas repercussões. Os mais importantes líderes militares norte-americanos insistem num ponto. Foi um enorme erro do Trump, mas eles dizem sempre: nós estamos verdadeiramente surpresos com a surpresa do presidente Trump. Desde a última guerra do Irã, sabe o que o Irã fez, Roberta? O Irã, os mísseis e os drones estão protegidos no subterrâneo. Eles não são atacáveis, Chico. E há instalações militares que os Estados Unidos acreditam que destruíram, não eram instalações militares, eram fake. Era para receber as bombas. Os mísseis e os drones estão guardados num subterrâneo que não pode ser atingido, a não ser por uma bomba atômica, por uma guerra nuclear. Então, Roberta, essa mensagem do Trump é a mensagem do menino mimado que não conseguiu o que quer. É a mensagem do valentão da escola, que é aquele menino menor, mas que sabe artes marciais, típico roteiro hollywoodiano de filme B de sessão da tarde. Hein, Chico? O valentão da escola que bate no menino fraco, o menino fraco procura um mestre de arte oriental. Karate Kid. É simplesmente isso. Total. A falta de cultura do Trump é tão grande que nem Karate Kid ele viu. Não é possível uma coisa dessa. Então, essa mensagem revela muito mais a surpresa e o desespero do Trump e do Netanyahu. Israel nunca sofreu. O Netanyahu não antecipou em nenhuma circunstância que aconteceria o que está acontecendo agora dentro das fronteiras israelenses com os mísseis iranianos. Roberta, se o Irã tiver mais 2 semanas de munição, nós vamos ver um novo mundo surgir. Pois é. E também anunciou aí o próximo desejo, né, do menino mimado, que é Cuba. Professor Castro Rocha, hoje a gente não vai conseguir ler a poesia, mas vai ficar para sexta-feira que vem, né? Porque temos muitos assuntos aí e certamente essa questão da guerra... O professor mandou a quadrilha do Drummond, ele já sabia. Teve aquela pitadinha ali no Drummond. A gente vai guardar o Goethe para sexta-feira que vem. Tá bom, professor? Combinado? Eu me dei conta que o tempo era pouco, eu contrabandeei a poesia do Drummond. Muito bom. Obrigada, professor. Um bom final de semana.